Começando agora mais um Se Liga Estados Unidos, o seu resumo de notícias dos Estados Unidos para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 18 de junho de 2025. No programa de hoje, olha, a gente tem bastante coisa. A tensão está subindo entre Israel e Irã, com mais envolvimento americano e divisões políticas internas por aqui. Também vamos falar do Federal Reserve, que deve manter os juros, enquanto um estudo novo detalha o peso pesado das tarifas na economia. E ainda, novidades e polêmicas no mundo da inteligência artificial e da saúde pública. Clima severo castigando algumas regiões e resultados esportivos importantes. Vamos nessa. Então, começando pela situação entre Israel e Irã, que esquentou bastante ontem, né? Quinto dia de ataque já, e os Estados Unidos estão mandando mais caças, um segundo porta-aviões para a região. O presidente Trump até mandou uns avisos bem diretos para Teherã evacuar. Diz que sabe onde o líder supremo iraniano está, mas que não vão eliminá-lo, matar, pelo menos por enquanto. E depois pediu uma rendição incondicional forte, né? Bem forte. E essa movimentação militar toda, essa retórica, mostra um envolvimento maior dos Estados Unidos, claro. Mas o interessante, sabe, é que isso está meio que rachando o próprio Partido Republicano. De um lado, você tem gente como o senador Lindsey Graham, que quer uma ação militar mais direta, né? Do outro, nomes mais ligados ao movimento América Primeiro, tipo Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, que são contra intervir lá fora. Essa divisão interna pode acabar complicando os planos da administração, sabe? Não é um consenso. Entendi. E essa divisão aparece em outras áreas também, né? Falando de política interna, os republicanos no Senado apresentaram a versão deles do projeto de lei do presidente e parece que tem mais cortes no Medicaid do que a versão que veio da Câmara e também querem tornar permanentes alguns cortes de impostos, créditos fiscais infantis e ainda mexem nas regras para silenciadores e armas de cano curto, tirando impostos e regulamentações. É um pacote com várias coisas. Mas o curioso é que até mesmo essa proposta enfrenta resistência dentro do próprio partido. Parece que não está fácil conseguir um consenso por lá. E olha só que interessante, falando em como a política reage a pressões, o governo suspendeu operações de imigração em fazendas, hotéis, restaurantes. Isso veio depois de muita pressão de setores empresariais. Mostra bem como fatores econômicos podem influenciar diretamente pautas centrais, como a imigração, né? Pois é. E falando em economia, o Federal Reserve começou a reunião deles. Tudo indica, pelo menos é o que o pessoal está esperando, que vão manter a taxa de juros onde está, né? Entre 4,25% e 4,50%. O que significa que o empréstimo continua caro para todo mundo. E o presidente Trump continua lá pressionando publicamente o presidente do Fed, o Jerome Powell. Exato. Essa manutenção dos juros, se confirmarem, vai manter o custo do dinheiro alto. Reflete uma preocupação que continua com a inflação, provavelmente. E essa pressão econômica, principalmente nas famílias, ela foi detalhada num estudo bem pesado do Budget Lab de Yale, falando sobre o impacto das tarifas americanas de 2025. Os dados são, assim, bem fortes. Sim, eu vi. Os números são impressionantes mesmo. O estudo calcula uma taxa média efetiva de tarifas de 15,8%. É a maior desde 1936. Isso representa uma perda de renda de mais ou menos uns $2.000 por família este ano. E o peso é maior para quem ganha menos. Eles dão exemplos concretos, tipo, sapatos podem ficar 33% mais caros, roupas 28%, e um carro novo, pasme, pode custar $6.500 a mais. É muito dinheiro. Exatamente. E o impacto vai além do bolso do consumidor, né? O estudo projeta também um crescimento menor do Produto Interno Bruto, o PIB, e menos empregos. A estimativa é de cerca de 394 mil postos a menos só este ano. Embora, assim, a longo prazo, talvez a indústria ganhe um pouco. Setores como construção e agricultura devem encolher. Ou seja, as tarifas geram receita para o governo, claro, mas também freiam a economia e acabam mudando a estrutura produtiva do país. Tem um custo aí. Entendi. É uma troca complexa.
E essa coisa de ganhos e perdas, intenção e consequência, aparece também na tecnologia, né? A OpenAI, por exemplo, fechou um contrato grande, US$ 200 milhões, com o Departamento de Defesa, para desenvolver ferramentas de inteligência artificial para a segurança nacional. E, ao mesmo tempo, a IBM mostrou que economizou, tipo, US$ 3,5 bilhões usando inteligência artificial internamente. Uma economia gigantesca. Essa dualidade da IA é fascinante mesmo. A gente vê ganhos de eficiência enormes, como esses da IBM, ou mesmo hospitais usando IA para acompanhar pacientes depois da alta, o que é ótimo. Mas, por outro lado, surge um estudo do MIT que sugere que usar muito esses modelos de linguagem pode prejudicar o pensamento crítico das pessoas. E na saúde pública tivemos uma coisa importante. A chefe de vigilância de vírus respiratórios lá do Centro de Controle e Prevenção de Doenças pediu demissão. Parece que ela estava preocupada com a objetividade dos dados. Depois de umas mudanças no comitê que aconselha sobre vacinas. Inclusive, ex-membros desse comitê que foram demitidos publicaram um artigo criticando as mudanças e alertando para riscos à saúde pública. E o secretário de Saúde nomeou novos membros. E alguns deles têm um histórico, digamos, de ceticismo sobre vacinas. Isso gerou muita crítica sobre politização da ciência, né? Nossa, que situação delicada. E para completar o quadro, o clima continua bem severo em alguns lugares, né? Tivemos inundações com mortes no Texas e na Virgínia Ocidental. Um vento absurdo de 160 km por hora atingiu o aeroporto de Wichita, no Kansas, e tem a tempestade tropical Eric ganhando força lá no Pacífico, pode até virar furacão e ameaçar o sul do México. O clima está complicado. E só para complementar, tivemos também umas decisões legais relevantes essa semana. A Suprema Corte de Wisconsin derrubou uma lei que limitava o poder do Procurador-Geral do Estado. Em Oklahoma, a Suprema Corte protegeu a liberdade acadêmica no ensino superior, derrubando uma lei de censura. E um juiz federal suspendeu aquela política que exigiu sexo de nascimento nos passaportes, permitindo agora marcadores de identidade de gênero. São mudanças importantes também. Muita coisa acontecendo. Para fechar, um giro rápido por esporte e entretenimento. Na NBA, o Oklahoma City Thunder está uma vitória do título contra o Indiana Pacers, quase lá. Na NHL, o Florida Panthers levou a Stanley Cup pelo segundo ano seguido, hein? E no golfe, J.J. Spawn venceu o US Open. E uma novidade. O parque Universal Epic Universe foi inaugurado, para quem gosta de parques. Bom, é isso por hoje no Se Liga Estados Unidos. Obrigada pela companhia. Fica talvez um ponto para a gente pensar, né? Enquanto a inteligência artificial avança tanto e promete otimizar tudo, desde a defesa até o acompanhamento médico, como é que a gente equilibra esses ganhos todos com as preocupações sobre o impacto no nosso próprio jeito de pensar e até na integridade da informação científica, como vimos no caso do CDC? Fica aí a reflexão. Boa reflexão! Não perca o nosso próximo encontro para mais notícias e análises aqui no Se Liga Estados Unidos. Até lá! Som da vinheta de encerramento.